E amanhã Mathieu van der Poel obviamente vai querer carimbar nova vitória. Não me admirava que viesse a consegui-lo fazer, até porque vamos ter outros grandes nomes também em competição, mas o Morgado sai com algum favoritismo de poder discutir um top 10. Não vou sonhar com mais alto top 10, acho que é um objetivo que é realista para aquilo que o Morgado tem concretizado na temporada até agora. Mathieu van der Poel é um ciclista que certamente é o alvo a bater em todas estas corridas, mas não é o único, porque atenção que amanhã, é verdade, só está Mathieu van der Poel, mas haverá outros que se vão juntar. Na Volta à Flandres, quanto ao António Morgado, nos últimos dias tem feito, neste mês de março, muitas corridas de um dia, fez 7º no Troféu Laigueli em Itália, 10º na Danielit Corsa, Danielit Nocera Corsa, que é uma prova de um dia também na Bélgica, e 12º no Grand Prix d'Hénin, Porte du Hainaut, em França. Portanto, lugares ali top 10 ou próximo do top 10 deixam antever realmente uma boa temporada. Agora ele nos próximos dias de clássicas, ele nos próximos dias faz o E3 Saxo, faz o In Flanders Fields, faz o Dvarsdorp Vlaanderen, o Através da Flandres, e depois então a Volta à Flandres, isto antes de fazer uma pausa para depois participar na Volta à Itália. É um António Morgado que está muito apostado. A equipa tem aqui neste ciclista português, sem dúvida, uma das principais cartas para as provas de um dia, principalmente estas duras, estas no empedrado e com colinas duras. António Morgado adapta-se às mil maravilhas a este tipo de corrida. Ele que este ano tem já vitórias, ganhou nomeadamente a Figueira Champions Classic pela segunda vez e o troféu Calviá logo no início do ano, em janeiro ainda. E no Facebook do Eurosport, talvez um comentário, não sei, do Paulo, Manuel Marques diz mais uma etapa encurtada. As pessoas não estão a entender o que é que se passa no ciclismo hoje em dia, muito por causa do vento, da chuva, de não sei o quê, de alterações do clima. As pessoas não estão a entender o que é que se passa. Temos muitos comentários no Facebook do Eurosport das pessoas que não estão a entender, basicamente, o porquê de quando há uma questão que tem a ver com o vento e com a chuva, cada vez mais se alteram as etapas em relação ao passado. Paulo, comentar em relação a isto. É o ciclismo moderno. Se me perguntar se eu concordo com esta situação que hoje temos pela frente, daquilo que estamos a ver neste local, eu não concordo. Estamos a 30 km de fechar a etapa, é certo que ainda iriam subir muito em altitude no dia de hoje, mas para já, daquilo que vamos vendo por aqui, nesta jornada, não haveria justificação para essa situação, mas isso sou eu a pensar, é a minha opinião, e portanto a organização tomou essa atitude de não correr riscos, e hoje em dia cada vez mais se sente que a integridade física dos atletas é a primeira coisa que está em causa nas corridas de ciclismo. Vamos ouvir Dorian Godon. On va pas tout mettre parce qu'il y a encore de belles étapes de montagne voilà, pour nos leaders et voilà, c'est l'opportunité en finale, je serai là à saisir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plan dans l'équipe Ineos de rendre la course difficile, parce qu'il y a quand même pas mal d'élévation aujourd'hui. Mais avec ce que vous avez montré, vous n'avez pas besoin de ça finalement. Ouais, après à la fin, c'est faut plat montant sur une grande route, donc il y a juste un petit kicker à la fin qui est quand même vraiment dur, un peu à l'image de l'arrivée il y a 2 jours à Bagnoles. Donc ouais, tout le monde est très en forme, on est sur une course World Tour, personne pèse vraiment dans ces conditions. Bom, e Dorian Godon nesta entrevista confirma aquilo que dizíamos a certa altura. Ele é um ciclista que não pode desgastar-se muito também, porque há outros objetivos dentro da equipa, não só lutar por etapas como esta, mas lutar também pela classificação geral, e portanto ele terá de preservar um pouco da sua energia, e ele e a equipa, para as próximas etapas. Diz que hoje haverá também, obviamente, uma possibilidade, porque tal como a etapa de há 2 dias, onde ele faz, salvo erro, quarto, poderá haver ali mexidas no final. Atenção, principalmente a Magnus Cort e a Uno X. A Uno X já está ali muito bem presente, mostrando quais são as suas intenções. A Uno X hoje vai querer mexer com a corrida. Quanto àquilo que se dizia há pouco em relação ao vento, bom, a questão é que aqui em baixo o vento não está nem de perto nem de longe a 90 km/h. Vento a 90 km/h, eu acho que é quase impossível os ciclistas manterem-se em cima da bicicleta direitos. É uma ventania, enfim, não é mesmo possível, não é? Sim, em termos de velocidade do vento, com essas rajadas, obviamente não é propício a fazer essa modalidade. E isso é compreensível. Eu, quando há pouco falávamos antes do Godon ter a entrevista, eu dava a minha opinião sobre aquilo que estou a ver neste local. E neste local não se justifica
o anular da subida final. Agora nós, se tivéssemos imagens lá de cima, onde iria terminar a etapa, para termos uma percepção e darmos a nossa opinião com a convicção daquilo que eu estou a dizer, aí iríamos ser mais assertivos. Mas eu estou apenas a dar a opinião sobre aquilo que eu estou a ver. Sobre aquilo que eu estou a ver não há vento, basicamente. Aqui em baixo, lá em cima é outra história. Exato. Mas não é garantido que não venha a aparecer. Vamos ver se aparece o vento, entretanto, daqui até a final, porque esta tem sido uma volta à Catalunha. Já ontem vimos com bastante vento. Não quer dizer também que se mantenha para amanhã. Não sei se amanhã haverá vento ou não. Por enquanto, não se fala do assunto. Não há nenhuma indicação de que amanhã haja alterações de percurso. Mas, de facto, tal como dizia o Olivier, há hoje em dia uma filosofia diferente. Pelo menos deixava de ver na pergunta que fez, há hoje em dia uma filosofia diferente por comparação, se calhar, com aquilo que houve outrora. Os ciclistas têm mais peso nas decisões tomadas pelas organizações. A própria União Ciclista Internacional deu esse poder aos ciclistas e, portanto, quando há muito vento, muita chuva... Tivemos mesmo no passado, Paulo e Olivier, se bem me lembro, dias em que os ciclistas autenticamente fizeram greve por causa das condições climatéricas, mas também tivemos, não há muito tempo, dias em que os ciclistas quase ficavam gelados em cima das bicicletas e se mantinham. Também tivemos, há não muito tempo, grandes confusões no decurso de etapas, durante as quais ninguém sabia se a etapa estava a contar, se os tempos não estavam, se estavam a contar. Lembramos-nos na volta à Itália, por exemplo, de certo dia em que, salvo erro no Stelvio, agora já não me lembro exatamente onde é que era, mas que ninguém sabia bem se a etapa tinha sido cancelada ou não, e houve ciclistas que se puseram a descer e depois até acabaram por lucrar bastante com a dúvida, afinal de contas. O Quintana, na altura, salvo erro. Sim, o Quintana, que acabou por revirar a classificação a seu favor nesse dia. Podia ter sido o ano do Rigoberto Urán, se não estou em erro, de ter vencido a Volta à Itália. Sim, em 2014. Mas também temos dias em que, Luís, temos dias em que a organização opta por decisões que não são com a concordância dos ciclistas. Há claro. Dias em que os ciclistas querem fazer a competição, e este ano inclusive já tivemos uma dessas situações em que os ciclistas diziam que queriam fazer a corrida e a organização, pelo vento, também se fazia sentir, dizia que não, que apenas iria-se cumprir os quilómetros finais até à meta, mas que não iria ser oficializada a etapa. Ainda há pouco, no Paris-Nice, houve também mudanças de percurso e grandes, e com mais um protagonista, que aqui está, Dorian Godon, a ganhar nesse dia. Tem havido, de facto, cada vez mais. Mas eu nunca mais me esqueço de um final de Volta à Itália, ainda corria Lance Armstrong, com Lance Armstrong a ser o principal protagonista de um protesto numa etapa que terminou em Milão, e por causa de quê? Não era o vento, não era a chuva, não era nada, por causa das linhas do elétrico. Portanto, os ciclistas sempre tiveram um espírito quase sindicalista em certas ocasiões, que aos poucos e poucos tem vindo a mudar a forma como as organizações depois tomam decisões. Afinal de contas, os ciclistas têm o seu poder também, não são apenas bonecos que estão aqui para a diversão do público. Mas ias dizer, Olivier? Não, ia dizer que o que me preocupa um pouco às vezes é que parece que é um pouco à la carte hoje em dia, que é do tipo, e sobretudo isto é que pode ser um problema. Em função da etapa do que vai acontecer, vou decidir se sim ou não é um perigo. Parece que no que diz respeito ao regulamento, as coisas ainda não ficam muito claras, até no que diz respeito ao UCI. E deixa um espécie de vazio jurídico em que às vezes pode ser um pouco perigoso, na minha opinião. Mas perigoso em que sentido? Achas que poderá a organização aqui ou ali beneficiar intencionalmente em relação à pressão exatamente, em relação à pressão que é feita por uma ou outra equipa, dizendo nós não vamos correr porque há demasiado vento. O que é que diz o regulamento? O regulamento não é assim tão claro como isto. Em relação às condições do clima, não é assim tão claro como isto. O que é o perigo? Onde é que começa o perigo? Onde é que acaba o perigo? Também não é fácil, não estou a criticar as organizações, porque às vezes não se tão claro definir isso claramente. Mas estamos a ver que hoje em dia há cada vez mais etapas encurtadas, mudanças de percurso, há cada vez mais. E isto é consequente esportivo. Hoje em dia o ciclismo como Godon
impensável antes de uma volta a Catalunha, mas pode eventualmente sonhar hoje em dia ganhá-la esta prova de uma semana. Nós estamos nos Pirineus, basicamente estamos nos Pirineus hoje, ou no sopé dos Pirineus. Nós poucos e poucos a paisagem vai mudando, é cada vez mais uma paisagem de montanha. E vimos ali também uma bandeira da Catalunha no alto daquela torre que estava bem superada. Aqui os ciclistas estão mais protegidos, portanto aqui não se vai vendo vento. Já vamos ver agora na parte final se ele aparece ou não e que consequências é que isso traz para a corrida. Obviamente não se pode agora cancelar todas as corridas só porque há vento um bocadinho mais ou um bocadinho menos. Mas a UNOX a mostrar a sua intenção. A UNOX quer claramente, e a UNOX, Paulo, não quer ganhar ao sprint. A UNOX quer ganhar com um ataque. Não é, Paulo? Ou quer ganhar ao sprint? Não, quer ganhar a sprintar. Eu acho que tudo hoje está a ser feito para Magnus Cort proporcionar nova vitória. Magnus Cort ou um ataque de Magnus Cort assim longe? Não, é para o risco de meta. Magnus Cort não é um ciclista que tenha a capacidade, com este pelotão enorme, tinha que ser um ciclista como Remco Evenepoel para pôr em causa essa situação de um sprint compacto. Magnus Cort é um ciclista que estará resguardado e tentará sprintar. Não acredito que a UNOX tenha outro plano no dia de hoje, até porque na condição que a corrida está a ser feita, as equipas que trazem aqui ciclistas como Godon, dentro da Ineos, a UNOX com o Magnus Cort, têm ciclistas que os podem lançar na parte final e deixá-los numa posição cordial, no caso do Charmiga, que já deu uma ajuda importante na vitória que Magnus Cort teve aqui na competição. Hoje provavelmente será o mesmo ciclista a lançá-lo nos metros finais. Então, e o que é que pode correr mal, afinal, de este plano? Quem são aqueles que aqui ou ali podem eventualmente fazer com que o plano não resulte? Outra vez Evenepoel, por exemplo? Com Remco Evenepoel eu acho que temos que esperar sempre de tudo. Dentro deste pelotão que aqui está, com as dificuldades que vamos ter, também não vejo muita gente com vontade de atacar na parte final, porque há muita organização das equipas que querem uma chegada ao sprint e tem que ser um ciclista com muita capacidade. E o Remco, eu acho que já está satisfeito com os 3 segundos obtidos no dia de hoje no sprint intermédio que ganhou logo aos primeiros quilómetros da etapa. Não me parece que seja um ciclista que queira atacar, até porque ele sprintou, ganhou, deu boas indicações depois da queda de ontem, que fisicamente, com a aparência de ter ido buscar os 3 segundos, que está tudo bem. Mas por vezes é só aparência. E eu acho que é daqueles dias hoje, daqueles dias em que os homens da geral querem apenas salvar o dia, não haver contratempos, não haver perdas de tempo, e amanhã sim, amanhã jogarem tudo. O Remco hoje já gastou uma bola que não é muito essencial para a perda de energia, mas foi uma boa indicação que ele nos deu a nós. Agora, ele pode nos ter dado uma boa indicação por ter ido buscar 3 segundos, e fisicamente ele, com o passar das horas, com o passar do esforço, sentir dores, porque nós não sabemos o que é que o atleta está a sentir nesta altura. Qual foi, Paulo, a tua opinião em relação ao que aconteceu ontem? Evenepoel gozou claramente com Vingegaard, quando ele gozou, ele criticou entre as linhas. Eu acho que é simples ler quando ele diz eu Vingegaard, que grande trabalho, diz ele, de Vingegaard, que coabitação incrível de Vingegaard. Claro que era gozar, não é? Criticou claramente o dinamarquês por não ter trabalhado com ele. Resposta de Morkov, o diretor esportivo da Visma, e sim, mas Vingegaard tem que preservar os seus esforços para a montanha e por isso não tinha que automaticamente trabalhar com Evenepoel. Tu estás mais do lado, não, claro, isto é uma pergunta péssima, mas tu entendes mais a versão de Evenepoel a criticar a Vingegaard, ou entendes mais Vingegaard que diz ok, mas eu tenho mais momentos, porque afinal os dois, se tivessem colaborado, que é a opinião de Evenepoel, podiam ter ganho mais tempo a João Almeida. Nós vimos, aliás, essas declarações logo no início da transmissão. Tivemos essas declarações do Remco Evenepoel, claramente a ser cínico com Vingegaard, quando diz sim, colaborou muito. Paulo. Sim, no caso do Remco e das suas palavras no final, eu acho que teve ali uma mistura de frustração com ele próprio. Eu entendo perfeitamente. Aquilo era o Godon. Exato. Tem que ser assim. Tem que ser, só falta fazer mesmo o cavalinho. Mas no caso do Remco eu entendo, não concordo com a atitude de um campeão como o Remco Evenepoel. Fica-lhe muito mal aquele tipo
de palavras dadas a um adversário que merece todo o respeito. Todos os adversários merecem respeito. Vingard merece o respeito. Cada um corre da forma como quer. O Renko atacou e os outros também podem reclamar dele ter atacado num terreno plano. Porque é que o fez? Fez porque achava que o tinha que fazer, porque era uma forma de tentar ganhar tempo à concorrência. Vingard, sentindo o perigo, respondeu-lhe e não colaborou porque achava que não tinha que colaborar, porque achava que quando chegar à alta montanha o Renko Evenepoel na cabeça de Vingard é descartável. É fácil descartar. Isto olhando àquilo que se passou no Wyatt Tour. Sim, mas deixa-me só dizer uma coisa, mas Paulo, aqui eu acho que no caso do Evenepoel nós temos de saltar da corrida em si e temos de passar para a personalidade de Evenepoel. Evenepoel não faz amigos com este tipo de conversa. Não faz amigos quando desrespeita o Vingard. O Vingard tem o direito de fazer o que ele quiser. E o Evenepoel com estas coisas, isto só mostra um caráter e uma forma de estar que se aproxima um bocadinho da infantilidade, porque a forma, parece que ele é o centro do mundo e que tudo aquilo que acontece tem de acontecer à sua volta e, portanto, quando ele toma a decisão de fazer qualquer coisa, os outros têm de ir com ele. E, portanto, se ele faz qualquer coisa mal ou assim, a culpa é sempre dos outros. Enfim, parece-me que aos poucos e poucos o Evenepoel acaba por ficar um bocado isolado nesta conversa. Acho que o Vingard, neste aspecto, mostra-se muito mais adulto porque nem sequer comenta estas coisas. Mas se permites fazer só, desculpa Paulo, mas eu posso responder ao Luís, mas eu vou fazer o advogado do Evenepoel aqui, que é eles tinham uma hipótese ontem de ganhar tempo a João Almeida, não é? E a questão, estou a ver só na opinião de Evenepoel, não é? E do Vingard. O Evenepoel, o que é que ele diz basicamente? Que nós tínhamos uma hipótese de ganhar tempo ao nosso grande rival e tu não colaboraste para isso. Tu não fizeste nada para isso. Agora, eu acho que o Evenepoel não está preocupado, acho que o Vingard, melhor dizendo, não está muito preocupado com o João Almeida, está com uma grande confiança, acha que vai ganhar ao João Almeida na alta montanha e acha que ele não é só o João e outros que não são a grande preocupação e sabe que o próprio Evenepoel pode ser um adversário e portanto não quer colaborar, acha que vai fazer a diferença na montanha e que quem quer ganhar em terrenos não tão montanhosos é quem tem maior dificuldade, que é o caso do Evenepoel. O Evenepoel não é o melhor ciclista na montanha. Pode perder para o Almeida, mas principalmente pode perder para Vingard e bastante. Sim, mas concordo contigo, Luís, a questão que é, para mim, a questão do João Almeida é que assim, se o Vingard diz ok, eu não temo o Evenepoel, eu acho que entendo perfeitamente. Agora, que ele tem que temer João Almeida, tem que temer João Almeida. É isso que eu admito que não entendo muito bem ontem Vingard, mas tudo bem, isto não... E a questão eu não entendo Vingard. Ontem eu entendo Evenepoel, o que não entendo é Vingard, porque Vingard que não receia Evenepoel eu entendo. Agora que receia João Almeida, ele tem que recear João Almeida, caramba. Mas, e não ganha tempo João Almeida. Se calhar também por recear João Almeida prefere não se desgastar para ganhar 10 ou 20 segundos. Sim, talvez, sim. É essa que é a visão dele, exatamente. Sim, mas isto tem várias leituras. Sim, exatamente, isto é que é interessante, sim. Acabam de ser alcançados os dois fugitivos da jornada. Houve outras tentativas de fuga logo no início, mas os dois que acabaram por marcar esta corrida são mesmo Samuel Fernandes e Maraui Kudos. Estiveram na frente da corrida há muito tempo. Dizer que estiveram escapados se calhar é demais, porque eles na verdade nunca escaparam ao controle do pelotão. O pelotão já tinha estado a 10, 12 segundos dos homens da frente, a passagem do sprint intermédio ao quilómetro 90, agora 40 km mais à frente acaba de os alcançar. E estamos a 17 km, 18 km do final da etapa, um final da etapa encurtado. Dentro em pouco vamos ter sprint intermédio, onde Paulo Martins começa logo por aí. No sprint intermédio vai haver 3, 2 e 1 segundos para os 3 primeiros. E agora a pergunta é, Dorian Godon vai buscar lá segundos ou vai preservar tudo para o fim, pensa no dia de amanhã? Afinal de contas, qual é a intenção de Godon aqui? Ele não precisa dos 3 segundos, não precisa? Bom, eu se estivesse no lugar do Godon não iria-me desgastar, porque é uma parte, obviamente, se eu tivesse feito no início onde o Pidcock e o Renko foram buscar segundos, acho que fazia sentido ele ter procurado as bonificações. Nesta altura, e porque a partir daqui vamos estar sempre em ascensão, em direção à meta, portanto são 17 km praticamente sempre em subida, a 2, 3, 4%,
eu não iria gastar energias, a não ser realmente que sentisse que a velocidade não era muito elevada e que ninguém se fazia ao sprint e com pouca energia gasta e iria fazer aos 3 segundos, tendo em conta que numa vitória de Remco Evenepoel ele pode perder a liderança, mas numa circunstância normal eu não iria sprintar. Agora acredito que Remco Evenepoel, Pidcock vão voltar a fazer o mesmo que fizeram no primeiro sprint do dia. Porque já se manifestaram com esse interesse e acredito que farão novamente agora. E nesta altura vamos vendo já uma série de equipas a chegarem-se à frente. O sprint intermédio estará a cerca de 2 km. Já temos a Red Bull a aparecer pelo meio, temos a Ineos do lado direito, temos depois, e do lado direito para o lado esquerdo, temos a Ineos, a UNOX, a Movistar, depois a equipa de Thomas Pidcock, aqui a 36.5, e depois ao lado a Red Bull, a seguir a Groupama e ainda a Decathlon. Portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipas a ocuparem toda a largura da estrada. O que não vemos são as equipas da Visma que poderiam tentar de alguma forma ir com alguém, vamos a Visma toda recuada, tentarem ir buscar bonificações para roubar bonificações. O Vingegaard inclusive não está preocupado com essa situação, portanto parece-me, ainda há pouco antes do intervalo íamos tendo essa conversa, de que o Vingegaard parece-me muito mentalizado que vai conseguir ganhar esta corrida quando amanhã e depois da manhã tivermos as duas chegadas mais complicadas do percurso, tendo em conta que hoje não temos o que estava previsto, porque um ciclista que está nesta posição não está minimamente preocupado que se os adversários vão buscar 1, 2 ou 3 segundos daqui a pouco, porque ele acredita que amanhã se vai fazer diferenças muito maiores. Pergunta Facebook Eurosport. Aristides Fanado. Aristides, que raio de pergunta é esta? Aristides diz: qual é o último sprinter puro a ganhar provas de uma semana? Ele diz: por este andar será Godon, cidadão da Catalunha. Para já, Aristides, cartão amarelo. Godon não é por sprinter. Mas, mesmo assim, Aristides, a tua pergunta faz sentido. E não sei qual é a resposta. Qual é o último sprinter? Mas diz, continua, rápido. Não. É que vamos ao sprint e nesta altura temos já um muito bom posicionamento por parte de Thomas Pidcock, que está ali, e de Remco Evenepoel também. Temos 1000 metros para o sprint. Veja-se que estas curvas todas e agora mesmo em descida acabam por complicar um pouco o reposicionamento dos ciclistas. Vamos a grande velocidade, 55, 60 km/h. E o próprio Eric Mas parece-me ser da Movistar, não este primeiro, mas o segundo elemento parece ser Eric Mas, que também lá está. O Movistar vinha estando na frente já há bastante tempo e agora vamos ver se depois da passagem pelo sprint se não se forma um grupo, porque às vezes acontece. Estamos a 15 km do fim. Ontem Evenepoel tentou a sua sorte mais ou menos foi mais ainda para trás. Vamos ao sprint, está quase. Talvez seja agora Eric Mas, sim, aqui na frente. Este não é Eric Mas, o Eric Mas estava lá mais para trás, mas desligou-se. Okay. Sim, este é grande demais para ser Mas, é largo demais. Olhando para trás não se vê Eric Mas. Sim, não sei se era Essman, se era 8 Brooks, mas também desligados. Portanto, é Pidcock que vai buscar 3 segundos se não for batido, porque o Remco Evenepoel não está cá. Remco Evenepoel também não vem, é Pidcock quem vem buscar mais 3 segundos, já foi buscar 2 segundos no início e já está a lucrar, diríamos para o britânico, já está a lucrar 5 segundos hoje. Mas abriu completamente, o Remco abriu, porque ele vem lá atrás, a seguir ao terceiro elemento que fecha aqui este sprint, vinham 2 homens da Red Bull. Então podemos tentar responder a pergunta do Aristides, eu não sei